Olá, pessoal! Como vocês estão? Quarta-feira, setembro. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mulheres que Inspiram. Hoje nós temos um episódio especial, pois estamos no mês do Novembro Azul e vamos falar também sobre temas de extrema importância para a saúde do homem, né? Então, aí as mulheres que inspiram, saúde dos filhos, dos netos, do pai, do avô, do tio, da família toda, né? E também sobre saúde mental, que é essencial para todos, né? Nós vamos abordar não só a importância da prevenção, né? Para todo homem que tem próstata, né? E também a saúde mental, que está diretamente ligada com o bem-estar geral da pessoa. Para isso, nós trouxemos hoje uma pessoa muito especial, né? Um convidado para estar conversando com a gente, tirando nossas dúvidas. Então, eu queria pedir, curtam as nossas páginas, Coworking Bebedouro Comunicação, Facebook, YouTube, e também o Facebook e YouTube do Mulheres que Inspiram. Sempre que a gente estiver no ar, vocês recebem aquele lembretinho que nós estamos no ar, ativa o sininho, tá bom? E vamos hoje aqui participar. A sua presença aqui é muito importante. Muito obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira. Já são agora 20 horas e 20 minutos. Hoje nós trouxemos aqui o Dr. Juvenal Neto. Ele é um médico renomado, especializado em neurodesenvolvimento e saúde mental, certificado por Tiago Castro na área de autismo e prescritor do canabidiol. Ele também é palestrante. Ele tem um consultório que ele atende também em Bebedouro e região, né? Em Bebedouro fica no edifício Toller. Eu vou estar passando aqui para vocês o telefone dele, né? Mas depois a gente passa, eu coloco nos comentários também, eu passo aqui para vocês. Eu queria dar as boas-vindas para o nosso entrevistado, Dr. Juvenal Neto, agradecer a presença, a disponibilidade de estar vindo aqui falar com a gente sobre esses assuntos tão importantes aí para a nossa audiência. Isso. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, da gente estar conversando, falando sobre assuntos importantes relacionados à saúde masculina, saúde mental, os cuidados. Você falou que a questão do programa, né, tem a questão da mulher. A mulher acaba que ela cuida do lar, né? Ela cuida de si e, de certa forma, também cuida do lar, né? Acaba fazendo essa gestão, todo esse cuidado. Incentiva o marido a ir se cuidar, doutor. Pois é, na verdade, essa forma de falar de cuidar do lar, na verdade, não seria bem assim, né? Na verdade, todos deveriam se cuidar muito bem, né? Cuidar de si muito bem, mas acaba que o homem, por um certo histórico, social, costumes, né, às vezes não zela tão bem, às vezes, a sua saúde física, mental, tudo mais. Então, acaba que a mulher, ela tenta ajudar bastante para que a família, né, de uma forma mais completa, a família se organize melhor, né? Sim. Coordena, né? Coordena. É uma honra receber o doutor aqui. Obrigado. E seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor contasse um pouco para nós dessa trajetória do senhor como profissional. Isso. Né? E como que começou. Eu sou formado como médico já tem uns 10 anos, mais ou menos. E acaba que durante os atendimentos mais básicos, no início de percurso, as questões das necessidades, eu vou usar esse termo, não físicas, né? As questões mais emotivas, daquilo que às vezes até remédios às vezes não ajudam tanto, às vezes, né? A questão do contribuir com uma pessoa, contribuir para ela se sentir um pouco mais organizada, tudo mais. A questão da saúde mental foi chamando cada vez mais atenção.
Então, cada vez mais nesse decorrer dos anos, eu fui atuando e me especializando, fazendo cursos na área da saúde mental e também na área do desenvolvimento infantil, né? Na área dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu queria só, assim, a gente fala de médico, a formação de um médico, ela leva um determinado tempo, né, doutor? Porque vem primeiro a formação e depois a especialização. Quanto tempo de estudo, mais ou menos, assim? Tem essa questão dos tempos de estudos, mas na prática mesmo, às vezes não respondendo a sua pergunta dessa forma direta, né? Na prática acaba que a gente está sempre fazendo estudos mesmo, não tem como. Se atualizando. Tem os 6 anos básicos da graduação comum, claro. Porém, após isso, praticamente todos os anos vai estar fazendo algum curso, se especializando em alguma área, buscando conhecimento para estar ajudando o próximo mesmo. Eu já fiz estudos, né, na parte da saúde mental, na parte da psiquiatria de adultos, e aí fui vendo necessidades de atuar também na parte da infância e da adolescência. Gosto muito da infância, mas eu às vezes eu me interesso um pouco mais, não que eu deixe de lado o outro lado, mas me interessa bastante. Falo como um gosto. Eu sinto prazer em ajudar muito os adolescentes em relação a si, aos seus conflitos, às suas dificuldades, a busca de identidade e muito também a questão dos conflitos dessa geração de adolescentes que temos agora. E, principalmente, também ajudar as famílias, os pais, a lidar com essa situação também, que eu acho que é muito importante. É uma missão, né? Porque, geralmente, quando se fala de adolescente, eles falam aborrecente, as pessoas geralmente fogem dessa área, né? Não é, assim, uma coisa que é para todos, né? É uma coisa, assim, é a profissão que escolhe, né? Eu acho, o doutor. Eu falo que tem que ter um jogo de cintura diferente, né? Porque você está diante de um adolescente que ele tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, eu uso um termo chato, ele também tem a sua imaturidade também. E aí ele entender essa questão que ele está em processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de amadurecer. É importante que ele entenda, é importante que ele está no processo de virar adulto, né? Eu falo que é uma transição, que ele não é nem criança e nem adulto, ele está nessa transição, né? Nessa evolução. Comento da questão que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele atinge um bom nível de amadurecimento com 25 anos de idade, então tem toda a questão do amadurecimento, né? E chamo também os pais para pensar dessa forma também. Tem a questão do amadurecimento dos filhos e também a gente tem que pensar também a questão, às vezes, de como os pais estão coordenando, gerindo, organizando, lidando com esse adolescente dentro de casa também. Porque todo adulto foi um adolescente. Sim, né? sim. E aí, por exemplo, o adolescente ele não tem a maturidade. Mas o adulto deveria ter a maturidade suficiente de ter um pouquinho mais de paciência com quem não tem a maturidade ainda. E boa parte, talvez a maioria ali, não tem essa paciência para lidar com esses adolescentes e acaba realmente virando uma situação que só piora cada vez mais. E a gente sempre fala que a gente não pode minimizar o sofrimento de uma criança e de um adolescente. Sim, porque naquele momento ali ele não é uma criança, ali ele se sente como um adulto, como um ser humano, ele se sente e ele na verdade, ele tem que ser respeitado e tudo mais, tem que ser colocado de uma forma íntegra, bem respeitada e com a autorização do adolescente, se for da vontade dele também. A gente pode estar chamando os pais, a gente pode estar conversando e tentando melhorar o diálogo,
organizando um pouquinho de como vai ser daqui para frente e, claro, também fazer um segmento também com a psicoterapia, que é extremamente importante, tanto para o adolescente e muitas vezes também para os adultos, seus pais, seus familiares. Nós sabemos aqui, doutor, que o senhor tem uma certificação do doutor Tiago Castro na área do autismo, né? O senhor poderia explicar para a gente, assim, porque... Sim. Tiago Castro é um médico neuropediatra, né, pediatra, neuropediatra, que atua também nas áreas dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ele é um médico bem conhecido, principalmente por aqueles que buscam muito conhecimento na área do autismo, né? A gente fala comunidade autista, né? Esses pais que sempre estão buscando informações. E esse profissional, ele promove sempre nas redes sociais lives e cursos, etc., para levar o conhecimento à população. Nesse caso, essa certificação como se fosse uma especialização, uma forma de levar mais conhecimento aos médicos para atuar diante desse cenário que a gente vê que a gente precisa ajudar cada vez mais as famílias. É uma troca de informações, né? Isso, como atender melhor o paciente. Isso. Eu vi lá que agora em outubro, bem recente, né? O senhor participou lá de um simpósio internacional. Sim, foi um simpósio, né, como se fosse um congresso, mas na prática mais ou menos a mesma coisa, relacionado a gente obter conhecimento aos derivados da cannabis, né, ao canabidiol e as outras substâncias, né. Cada vez mais estão surgindo estudos científicos bem embasados em diversas áreas, autismo, TDAH, ansiedade, depressão, para a gente estar podendo contribuir com a população. E esse uso do canabidiol pode impactar positivamente nesses tratamentos dos pacientes com transtorno do espectro autista? Sim. Na maioria dos casos tem uma melhora importante, sim. Às vezes alguns casos exigem um pouco mais de paciência, ou às vezes não usou de uma forma que deveria. Às vezes alguns pais trazem algumas informações, olha, mas comigo não deu muito certo tudo. Aí é bacana a gente fazer uma revisão, tentar entender o que aconteceu, mas às vezes a gente, por exemplo, tem alguns casos que eu estou lembrando agora. Tem um caso de um menino que tem um autismo no nível 3, né? Nível 3 de suporte, que tem necessidades bem maiores, e com o início da medicação, realmente a melhora foi muito importante. Eu tenho contato com a psicóloga também dessa criança, converso com os pais também, então é uma medicação que ajuda bastante e está vindo cada vez mais com mais estudos para poder ajudar. Uma melhora significativa também nesse conjunto de apoio para... Sim, existem... Nível 3, né, senhor? Existem algumas medicações que têm evidências científicas em relação ao autismo. No caso, seria o risperidona, o aripiprazol, cada um com suas eficácias, efeitos colaterais, efeitos desejáveis. Cada criança também com suas tolerâncias ou intolerâncias às medicações, aos efeitos colaterais, ou às vezes ajuda muito, outros ajudam um pouco, e aí vem sim o canabidiol para estar contribuindo. Mas a criança, o adolescente, o adulto passa por uma avaliação para ver qual que é o medicamento que é mais indicado com o doutor, né? Sim, com certeza. Tem essa questão da avaliação personalizada, né, para a gente observar as necessidades, avaliar o que, em primeiro lugar, se existe necessidade de medicação, em primeiro lugar, avaliar, buscar as informações da parte, no caso criança, adolescente, buscar as informações com a escola, a partir do relatório escolar, buscar as informações a partir dos relatórios dos terapeutas, ou às vezes o contato com os profissionais que a gente faz, que é feito, ou ligação via WhatsApp. A gente vai entrando em contato, em sintonia com todo mundo,
para fazer sim uma abordagem multidisciplinar, que é o correto, porque realmente sozinho não existe esse sozinho, né? Então todo mundo tentando ajudar, a gente conversando para tentar ajudar. E por isso que às vezes demora para fechar-se esse diagnóstico, né? E por ser um diagnóstico muito, muito sério, tem que ter toda uma prudência, né? Tem toda uma seriedade. Então a gente busca informações com pessoas que estão no meio, familiares, escola, profissionais que geralmente a criança já está em acompanhamento, para a gente ter um entendimento. Às vezes vem o relatório, seu relatório, às vezes a gente fica com algumas dúvidas, faz contato com o profissional e vai sempre dialogando com a família para entender. E baseado também, eu acho que nesse aumento do estudo do TDAH também, muita gente está verificando que é adulto e tem esse diagnóstico, né? Despertou-se muito, assim, a pessoa não foi diagnosticada lá atrás. Isso. E foi agora. Eu tenho um paciente que uma vez passou por mim, no caso não é, eu vou falar assim do TDAH, no caso não é TDAH, esse paciente eu suspeitei eu vi algumas características de autismo nele, não é que eu suspeitei de autismo, vi algumas características. Era a primeira vez que eu vi ele entrou, começou a conversar, começou a falar algumas coisas, comecei a fazer algumas perguntas direcionadas, tudo mais. Ele falava sobre ansiedade, depressão, mas eu não via expressões, textos, enredos, eu não via nada para pensar numa coisa muito impactante, porque ele já vinha com 4 remédios, já 4 qualidades de remédio. Eu falei, não, para ser 4 qualidades de remédios, deve ser uma ansiedade, uma depressão muito importante. Não via nada muito importante. Quando comecei a observar, eu falei, olha, você já pensou tal na possibilidade, você já ouviu falar no assunto autismo, tudo, etc. Porque, olha, essas características assim que eu perguntei e você respondeu de uma forma positiva, são características relacionadas ao autismo. Eu falei, olha, é bom ficar bem organizado, que nesse momento eu não estou afirmando que você tem autismo, né? Vamos deixar bem organizado. Porém, ele não, eu não concordo com a sua observação. Eu falei, tudo bem, então me explique. Não, eu tenho 30 e poucos anos de idade. Se fosse para eu ter autismo, eu já teria sido diagnosticado lá na minha infância. Eu acho que você está errado. Eu falei, tudo bem, então vamos conversar sobre isso. Aí, às vezes, eu comento com as pessoas, né? Vamos voltar atrás. 20 anos atrás. No meu entendimento, às vezes posso estar equivocado, né? Mas acho que a maioria de nós, há 20 anos atrás, nós, população em geral, a gente não sabia muito bem esse assunto autismo. Sim. O assunto TDAH também não era desse conhecimento comum da sociedade que a gente tem hoje, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, muitos transtornos passaram, às vezes, batido. É isso que você começou a falar. Sim. E sim, com relação ao TDAH, principalmente TDAH, a gente recebe bastantes profissionais. Profissionais da área do direito também, tem uma quantidade boa de profissionais que vêm, trazem tudo de uma forma bem organizada para a gente pensar na possibilidade de um TDAH sim. TDAH, né? Quais são os principais desafios assim, de introduzir esses tratamentos alternativos, como o canabidiol, na prática médica? As famílias aceitam? Até alguns anos atrás, a postura da maioria era bem conservadora. Hoje em dia, também tem uma quantidade boa de posturas mais conservadoras, sim. Nessa questão de postura conservadora, vamos falar sobre essa parte para não ficar vago. Existem uns tratamentos mais convencionais. Eu falei aqui sobre algumas medicações, se for o caso de medicação, claro, né? E a gente observa que às vezes, que geralmente tentativas e tentativas de doses e mudanças de medicações, o paciente ele não tem uma melhora tão importante, tão bacana como a gente espera. E aí, nesse momento, a gente inicia um diálogo com os pais,
falando das evidências científicas, os cuidados, as questões de uma necessidade da criança evoluir mais no seu desenvolvimento. A gente apresenta essa ideia do canabidiol, e sempre respeitando, claro, a forma de entendimento, conversando muito com cuidado, bem passo a passo com a família, cada um tem um ponto de vista, e porém está aumentando cada vez mais os pais, as famílias que já vêm falando do canabidiol mesmo. Já está aumentando cada vez mais. Tem conhecimento já prévio. Eles recebem um conhecimento, ou às vezes diante assim de um histórico de medicações que não deram certo, eles não querem tentar algo diferente, algo que ajuda. E qual seria a função? Assim, seria um controle do canabidiol, assim? A grosso modo, assim, né? A grosso modo, de uma forma geral, não de uma forma específica, não científica, vamos falar das outras medicações, depois a gente fala do canabidiol, fica mais fácil. As outras medicações, o que a gente espera, né? O controle, a melhora do humor, o controle do humor, da irritabilidade, redução da irritabilidade, as autoagressões, agredir a si mesmo, as heteroagressões, agredir a outras pessoas, episódios mais agudos, que são os rompantes que a gente fala, que alguns falam crises, né, de uma forma social falando. Então acaba que essa medicação ela também ajuda dessa forma também, e muitas vezes acaba ajudando de uma forma um pouco melhor. Sim. Os pais que têm diagnósticos, filhos diagnosticados com isso, assim, qual que são as principais recomendações, assim, para melhorar a qualidade de vida de crianças, né, principalmente? A questão da abordagem multidisciplinar, né? Multidisciplinar, tanto multiprofissional, com vários profissionais, mas também pensar do ponto de vista como uma criança, não como a maioria das outras crianças, porque às vezes ficar em relação à reatividade sensorial, à sensibilidade auditiva, por exemplo, né, que é mais fácil de falar, não de ficar no meio das pessoas, mas interagir, buscar, conversar, participar, que a gente fala muito da questão da inclusão, né? Então incluir, fazer inclusão social, inclusão escolar, inclusão social, inserir na sociedade cada vez mais, de uma forma passo a passo, de uma forma gradativa, né? Que é o esforço dos pais, né? Que é muito, muito importante isso. Seria amparar essa criança de forma holística, assim, né? Isso, holística, né? Isso mesmo, para estar organizando ela para o desenvolvimento, isso mesmo. Então tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem um pessoal aqui que está mandando boa noite, né? Tanto no Facebook como no YouTube. Eu queria mandar um oi hoje especial para o meu esposo, Eliel Alves Cardoso, que ele pôs um boa noite aqui. Hoje nós fazemos 31 anos de casado. Então, eu queria mandar um beijo para ele. Hoje de manhã eu já cumprimentamos, né? E eu falei para ele assim, o meu presente, mas eu já ganhei, né? Ganhei semana passada. Ele já deu. E aí eu falei para ele, falei assim, é uma vida, né? Juntos. E a gente também teve os nossos problemas durante o nosso casamento. Não foi sempre só rosas, nós tivemos problemas, mas depois a gente sentou, conversamos, havia sentimento, resolvemos nossas questões, né? E nem tudo funciona do jeito que a gente espera, né? A gente se decepciona na vida com todas as pessoas, seja filhos, marido, todas as pessoas. Existe porque as pessoas são diferentes e nem todo mundo é exatamente do jeito que a gente quer que ela seja. Nem ela age do jeito que a gente espera que ela haja. Mas tem que haver um entendimento,
Isso. De que para a gente ter uma qualidade de vida juntos, né? Como família, como casal, como pais, como avós. Agora nós temos 3 netos, né? E eu estou mandando aqui um beijo especial para ele. É isso mesmo, tem que ter toda a parceria, né? Isso. Agora, vamos voltar aqui. Nós vamos fazer um comercial aqui, enquanto a gente faz uma breve pausa, né? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, lembrar que para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, Coworking Bebedouro Comunicação, CWB Comunicação, e Mulheres que Inspiram Podcast, Facebook, YouTube, nós temos Instagram também, e ativarem as notificações. E se você está achando esse conteúdo relevante, compartilha para mais pessoas ter acesso e essas informações valiosas que a gente traz para você. A gente volta já. Você está buscando escolher um espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Isso mesmo, ele é o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, Eliel consertou. Eliel tem 38 anos de profissão e é referenciado pela Porto Seguro, Itaú, Azul e demais top seguradoras do país. Eliel Funilaria, equipe especializada, Rua Uruguai 295, esquina com a Sergipe, no Jardim Progresso em Bebedouro. WhatsApp 98104-1750, 98104-1750. Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. CHC Produtos de Limpeza e de Piscina, em Bebedouro. Com mais de 31 anos de experiência, a empresa CHC Limpeza é referência em produtos de limpeza e produtos para higienização de piscinas. Fica localizada na Praça José Stamato Sobrinho, número 197, e atende toda a região de Bebedouro. Os proprietários e atendentes da CHC Produtos de Limpeza são especializados, são frequentemente atualizados com as melhores práticas do mercado e estão sempre prontos para atender você com excelência. Oferecem soluções eficientes para a sua casa e empresa, com responsabilidade nas orientações de uso e prezam pela segurança da sua saúde da sua família e também dos seus pets. Solicite o seu atendimento pelo WhatsApp 17 98822 3180 ou pelo telefone fixo 17 3343 1710. Por e-mail é chc@chcquimica.com.br. Sigam nas redes sociais e acompanhem todas as novidades. No Instagram, @chclimpeza. No Facebook, CHC Produtos de Limpeza em Bebedouro. Conheça CHC Produtos de Limpeza e de Piscina e veja por que essa empresa é destaque. Nós estamos aqui com o Dr. Juvenal Neto, um médico, né? E está conversando com a gente sobre a saúde do homem, dos filhos, dos netos, né? Para que as mulheres que inspiram, que são elas que cuidam, né? Porque homem costuma ser teimoso, né, doutor? E, assim, geralmente, existe um tabu
sobre o homem cuidar da saúde mental entre os homens, assim, o tabu tanto do Novembro Azul de fazer o exame de próstata, né, a partir da idade correta, para ajudar a mudar essa percepção, assim, o que a gente pode estar falando, assim? A gente sabe que por anos, por décadas, sim, realmente tem toda a postura, a cultura de às vezes certos cuidados não são tão necessários, tudo mais. Porém, o que a gente vê assim nos últimos 10, 5 anos, cada vez mais o homem realmente está cuidando melhor do seu corpo, da sua mente, está tendo todo o entendimento. A nossa população, a população mundial, a população brasileira, cada vez mais busca envelhecer com mais saúde, né? O pessoal está indo mais para as academias, praticando mais esportes. Procurando mais, por exemplo, os serviços de nutrição para buscar mais orientações com relação à alimentação. Não é só questão de estética, é a questão de saúde cada vez mais. E na parte do tema Novembro Azul, né, que é a prevenção do câncer de próstata, o homem realmente cada vez mais está melhorando muito nesses cuidados, e isso é algo que a gente observa que cada vez mais as pessoas, né, no caso os homens, estão envelhecendo mais tarde, né? Então é resultado dessa dedicação que está aumentando, sim. Então a gente pode incentivar, né, os homens a procurarem, a buscarem ajuda psicológica, priorizar essa saúde física e mental, para aumentar cada vez mais essa expectativa do brasileiro que já aumentou, né? Isso mesmo. Às vezes tem alguns pacientes, alguns homens, eles comentam da vontade de ver os filhos, netos crescerem e ver com mais qualidade, viver mais, né? Então, cada vez mais está tendo todo esse entendimento, sim. Eu vejo que as mulheres, elas falam assim, não, mas esse comportamento, essa reação não é normal. O certo seria esse homem procurar uma ajuda e ir para o psicólogo, ir para o psiquiatra e cuidar, porque a mente, o cérebro, os sentimentos, né, ele é só mais um órgão do corpo, né? Assim como a gente cuida do intestino, do coração, é só mais um órgão que também precisa ser cuidado durante a vida, né? Dessa parte da saúde física, né, com relação ao tema do Novembro Azul, cada vez mais, e também outras áreas também, no caso da saúde mental, a gente vê homens, às vezes, de posturas mais conservadoras, ou que adotavam antigamente, ou até, às vezes, de profissões, posturas sociais mais conservadoras, cada vez mais eles estão buscando ajuda. Uma maioria, claro, com o empurrãozinho da esposa, com o empurrãozinho da mulher, ou das filhas, acontece bastante, né? Eu lembrei de um caso aqui que as filhas tem que ir com o pai na consulta e a gente vai, igual tem um adolescente que tem o jogo de cintura para conversar, algumas pessoas de algumas origens, de algumas profissões, né, de alguns meios, às vezes tem que ter todo um jogo de cintura também, né? Sim. Não é questão de paciência, é questão de querer ajudar e destrinchar e o paciente sair melhor do consultório. Quais são os sinais de alerta que os familiares devem observar para identificar precocemente problemas de neurodesenvolvimento, de transtornos em pessoas, tanto crianças, adolescentes? Geralmente, na verdade, varia, né? Varia muito de acordo com o caso, né? Com a suspeita, né? Cada vez mais a mídia está colocando muito a questão da psicoeducação, né? Levar conhecimento da área da saúde mental para a gente entender e sensibilizar essas famílias.
No caso do TDAH, geralmente se observa muito a questão do baixo rendimento, da desatenção importante. Quando tem a hiperatividade, na maioria das vezes tem aquela agitação muito importante, falando muito, conversando muito. No caso do autismo, nós temos também a questão básica do autismo, né, que é a questão dos prejuízos na comunicação e na interação social, no contato visual, na qualidade do contato visual, tem toda essa questão. Então, o básico do autismo são essas questões, além de outras características também. O que o senhor diria para as pessoas que ainda têm receio de utilizar esse canabidiol como parte do tratamento, assim, sendo necessário? Né? Era essa parte que eu ia comentar, assim. Na verdade, de uma forma inicial, escutar a pessoa, acolher, entender as necessidades, avaliar se tem a necessidade do uso de medicações, depois discutir com ele as medicações e seus e possíveis efeitos colaterais, tudo mais. E aí sim, o paciente, a maioria deles vão tentar as medicações mais convencionais, e dependendo das necessidades de melhorar tudo, a gente apresenta essa possibilidade. Repito, é apenas uma possibilidade, né, para ele estar melhorando de acordo, e sempre, como na maioria das outras medicações também, a gente aumentando a dose gradativamente de acordo com a necessidade também. O ambiente familiar influencia o desenvolvimento da criança com autismo? O ambiente familiar, de uma forma geral, influencia a formação de uma criança para a vida toda. Ponto, né? Então vamos começar dessa parte básica. Sim. E aí sim, com relação a possíveis transtornos, sim. Não que o ambiente de uma casa vai fazer uma criança virar autista, não. Existe toda a questão da base genética, né, em relação aos transtornos mentais. E aí, com a genética, fatores estressantes, tudo mais durante a vida, pode estar acontecendo. Uma casa bem organizada, uma família que promove um acolhimento bacana, essa criança com um bom diálogo, respeito, contribui absurdamente. E o contrário, ambientes mais complicados ou muito complicados. Às vezes a gente vê alguns casos de ambientes muito complicados que você escuta às vezes falar tudo de, olha, já foi em tal médico em tal lugar, tal terapia em tal lugar, foi para São Paulo, foi para tal cidade, fez isso, fez aquilo, tal remédio, 10 anos de idade, e às vezes não evolui e ainda piora. Pode acontecer de piorar, sim. Então, às vezes a criança, por exemplo, às vezes tem crianças não verbais de 8, 10, 12 anos ou mais, que ainda não começaram a falar, autistas nível 3, e às vezes pode acontecer nesses casos, ou em outros casos, do ambiente familiar que poderia estar melhor do que o atual. Mas é uma situação até delicada de se falar, mas existe bastante gente, né? E qual estratégia você recomenda assim, para os pais para essa busca desse equilíbrio, assim, desses tratamentos alternativos? Sim. O equilíbrio é sempre a base do diálogo, né, para levar informação para eles se sentirem organizados, não se sentirem inseguros, e estar a par da caminhada, né, do tratamento multidisciplinar, como comentei, multiprofissional, com o apoio de vários profissionais, e dependendo das necessidades, sempre passo a passo, a cada revisão, a cada reavaliação, um novo diálogo, uma avaliação dos relatórios, um diálogo com os profissionais para a gente ajudar, né? No caso, assim, por exemplo,
qual o papel da saúde mental na prevenção de doenças físicas? E como isso se aplica ao público masculino no contexto do Novembro Azul? Quer dizer assim, falando de Novembro Azul, né, existe relação entre saúde mental e prevenção? Assim, a pessoa, às vezes, que não está com a saúde mental boa, ela não se cuida? Sim, isso tem bastante. Às vezes a gente escuta de pessoas adultos de ficar alguns dias sem tomar banho, por exemplo. Nossa. O prejuízo é tão grande e às vezes mora sozinho, ou às vezes o ambiente familiar também poderia estar melhor também e acaba permitindo, é uma palavra meio forte, mas eu falo muito para essas famílias a questão de pegar pela mão e vamos lá, e vamos levantar e vamos reerguer. Então, às vezes, a questão da saúde mental desorganizada pode levar a essas situações da questão física. E também, num outro ponto de vista, às vezes o paciente, vou dar um exemplo, geralmente paciente com ansiedade, né? Com transtorno de ansiedade, uma ansiedade patológica. Geralmente eles percorrem primeiro assim o pronto-socorro, porque sente uma dor no peito, um mal-estar, uma falta de ar, acha que vai morrer, é assim que eles verbalizam, né? Aí acaba dali, não, isso é coração, já vai pro cardiologista, faz vários exames, aí descarta tudo, aí já vai para a parte da psiquiatria para estar conversando, interagindo. Aí a gente vê essas questões de como a ansiedade patológica ou outros transtornos mentais promove esses sintomas físicos no paciente e confunde as coisas. Porque eu estava pensando assim, que nem essa pessoa que foi lá no consultório do doutor, que não concordou com um diagnóstico inicial, eu digo, mas ela estava lá, no médico. Então, ou alguém encaminhou, ou alguma coisa estava acontecendo para que a pessoa fosse lá passar por uma avaliação. Então, assim, algum sinal, né, que alguém percebeu, ou alguma coisa que a pessoa própria sentiu, senão ela não teria nem ido lá. Sim, geralmente, às vezes eu até brinco, né? E tudo bem, como vai, como estão as coisas, né? Aí o paciente, às vezes, ele não eu falo assim, às vezes no bom humor, para conversar, para dar uma acalmada no clima, porque o paciente já chega travado, né? Aí eu vou lá e falo, se tivesse bom, tava em casa, né? Tem mais coisa para fazer, né? A gente brinca um pouquinho, né? Para dar uma quebrada, e o paciente, ufa, né? A primeira já foi. Aí vamos lá, vamos conversar. Aí você vê que o paciente, ele cede mais, ele vê que, olha, aqui é pra gente conversar, não é nada, coisas absurdas, tudo. Então, às vezes, a questão, para falar que às vezes não tem alguma coisa ou outra, é como se fosse uma defesa psicológica do paciente, né? O quanto que é como se fosse uma defesa para ele, olha, vai até certo ponto, porque certos assuntos para mim são complicados, eu não gosto de falar disso. Às vezes, geralmente, a família também sempre fala de certas características que ele não gosta, aí bloqueia. Mais uma vez, aí vem a questão do jogo de cintura para entrar nesses assuntos, falar, eu falo dificuldades, todos nós temos assuntos, e a gente vai evoluindo esses assuntos, trabalhando, separando todas as áreas do paciente: pai, mãe, irmãos, infância, adolescência, trabalho, dívidas, estudos, e a gente vai tentando organizar para ele sair melhor no final da consulta. E por isso que às vezes uma consulta só não é suficiente, né? Tem que tipo uma investigação, né? E tirando da pessoa, às vezes, que tem dificuldade de se expressar aos poucos, né, doutor? E nessa questão de visão também dos pacientes também, de como que às vezes eles têm, a maioria eles procuram remédios, a maioria eles procuram pílulas milagrosas, e na verdade não é dessa forma. Quando eu falo, por exemplo, nessa questão de diversas áreas, então é ter o entendimento do quanto certas coisas estão desorganizadas, precisam ser reorganizadas, e aí sim a gente viu o quanto que esses assuntos desorganizados, eles são fatores desencadeantes e promovem estresse, né, situações estressantes,
promovendo aquele descontrole do paciente. E aí sim a gente avalia a necessidade ou não de medicação e o segmento para a psicologia também. Tá. Eu queria falar aqui agora, a senhora Nilva Pires mandou uma boa noite. Boa noite. E aqui eu queria, doutor, só falar, ele já fez o doutor já fez palestras, né, sobre nas campanhas de violência à saúde e adolescência, no simpósio de enfermagem, a enfermagem que queremos ser, né? Isso. Fez palestras conectando conhecimentos e informações da área de autismo. Então, assim, em várias cidades, Frutal, Itapajibe, Pirajuba, né? Audiência em Conceição das Alagoas também teve aí, né? Palestrante na audiência pública sobre crianças e adolescentes atípicos, né? E palestra também sobre conscientização de autismo em Planura. Então, o senhor atende na região, né? Isso mesmo. E em Frutal também. Quais são os lugares, assim, da região? O senhor trabalhou na rede? Sim, eu trabalhei na rede municipal de Frutal e de outros municípios ali nessa região de Minas Gerais também. E aqui agora também, cada vez mais, a gente está buscando um espaço, né? Aqui na região de Bebedouro também, para atuando aqui também. Nessas altas taxas, doutor, nessa fase que o senhor já era médico, nós tivemos a pandemia. E a pandemia, ela potencializou, né, muitos comportamentos, as pessoas que ficaram naquela situação de achar que ia morrer, de ficarem presas, de ficarem na companhia de quem não costumavam ficar durante muito tempo, durante o dia todo, né? E aumentou-se muito a taxa de vários... Sim. Ansiedade, depressão e várias outras coisas. Principalmente as taxas de depressão e ansiedade numa quantidade maior. A questão da reclusão, ficar fechado, o medo de morrer, o medo de parentes morrer e a perda. E a perda propriamente dita de parentes, familiares, pessoas amigas, se sensibilizar, achar que você possa estar nessa provável lista chata aí, né? As pessoas julgam muito, né? Então, às vezes, perdeu... não cuidou. E não era o vírus agia de maneira diferente em corpos diferentes, né? A gente não entendia muito bem, cada vez mais, né? Existem estudos ainda sobre Covid, vão existir ainda muitos estudos sobre Covid e suas variáveis. Então, eu falo, a depressão é fácil de entender, mas a ansiedade também aconteceu bastante. Então, toda essa questão do amedrontamento, do medo da morte, ficar pensando no amanhã, sofrendo pelo amanhã, que é muito a parte da ansiedade, que é o sofrimento por antecipação, né? Então, e todos esses sintomas físicos, então a gente observa que principalmente o transtorno de ansiedade, a ansiedade patológica teve um aumento muito importante mesmo. Nós vamos fazer mais um intervalo. Eu queria novamente agradecer aqui aos nossos patrocinadores e lembrar, né, vocês que vocês são muito importantes para nós também, para a gente poder estar trazendo pessoas qualificadas, pessoas de diversas áreas com informações relevantes que a gente promove aqui, né, para estar trazendo diálogos inspiradores, informativos, né, temas atuais do universo feminino e dos homens hoje, porque filhos, maridos, né, a saúde deles é importante. Então, a mulher, ela estimula, né? Mas é bom para ela também ter conhecimento de como ele pode se cuidar, tudo que roda esse mundo do homem, né? Que ele se limita muito, né? De ir se cuidar, né? Deixa tudo para depois, né? Vou tomar um remedinho aqui, amanhã eu estou bem. Isso. Né? E a coisa, às vezes, precisa de uma atenção especial, precisa procurar um apoio aí médico, psicológico, psiquiátrico, né? A gente volta já.
Quadro Beleza Estética, Moda Estética e Saúde. Mo Hair Center, salão de beleza da Monize. Descubra o espaço ideal para cuidar da sua beleza com a Monize, uma profissional com 24 anos de experiência. No Salão da Mo, cada detalhe é pensado para oferecer uma experiência única em cuidados com cabelos e unhas. Cortes modernos, coloração, hidratação e tratamentos capilares, embelezamento das unhas, desde o básico ao sofisticado. Adicione o número da Monize para entrar na lista de transmissão, para você ver as promoções que todo mês tem. Sinta-se ainda mais bonita e empoderada. Agende já a sua visita. Na rua Lucas Evangelista, 1046, no centro de Bebedouro. O número da Monize é 17 99230 2623. Repetindo, número 17 99230 2623. Luma Enxovais. Fica localizada na Alameda Caraguatatuba, número 31, no Menino Deus 2. Ela atende de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã às 6 da tarde e nos sábados, das 9 horas da manhã até 1 hora. O contato dela é 17 99255 2030. Renove seu lar com nossos produtos de alta qualidade para cama, mesa e banho. Encontre lençóis, edredons, toalhas, mantas, cortinas e tapetes elegantes. Atendimento personalizado para ajudar você a escolher o melhor para o seu enxoval. Siga também no Instagram, @luma_enxovais22 e entre em nosso grupo exclusivo para receber novidades e promoções em primeira mão. Transforme sua casa em um verdadeiro lar. Espaço Vital, sua beleza natural em evidência. Descubra o que sua pele merece. Tratamentos faciais, limpeza de pele, peelings, rejuvenescimento para sua pele mais radiante. Tratamentos corporais, drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, pedras quentes, ventosa terapia, candle massagem, tratamentos de estrias. Oferecemos uma variedade de tratamentos, tudo para te ajudar a alcançar seus objetivos de forma segura e eficaz. Agende sua consulta gratuita e saiba mais sobre os nossos tratamentos. Espaço Vital, fisioterapia e estética. Sua beleza em primeiro lugar. Fica localizada na rua Itália, número 64, no Jardim Talarico. Telefone para contato é 17 99134 6365. Estúdio Larissa Ramires. Transforme seu grande dia com nossos serviços especiais para noivas e madrinhas. Cabelos, maquiagens, unhas, massagem relaxante e banho de banheira acompanhado de um delicioso lanche e um café. Temos serviços de estética facial avançada, laser de depilação, estética facial e corporal e em breve cílios e micropigmentação. O estúdio Larissa Ramires está localizado na rua Francisco Erivaldo de Andrade, 511, em Bebedouro. O telefone para contato é 17 99632 2121. Não fique fora dessa. Entre em contato com o estúdio Larissa Ramires. Você está buscando escolher um espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 99230 8959. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando.
Estamos de volta após um breve intervalo, né? Eu queria falar agora do Laser Day da Larissa Ramírez. O Laser Lavian, o efeito BB Cream, vai ser dia 24 de novembro. Você liga, tem atendimento com horário marcado, né? A promoção. Aí você tem lá os 50% de desconto, tá bom? Informações e agenda no 17 99632 2121, tá bom? Tem face, pescoço, colo, dorso das mãos, tem 50%, e face com exossomas PDRN, também tem 50%. Você liga lá, ó, 17 99632 2121. Estúdio Larissa Ramírez, dia 24 de novembro, Laser Lavian. Doutor, nós estamos caminhando aí para o nosso encerramento, né? Sim. E sobre o Novembro Azul, muitos homens ainda têm medo de fazer esse exame, porque tem o exame de toque, tem o exame de sangue, né? Sim. E qual mensagem assim, o senhor daria para encorajá-los a se cuidar, buscar ajuda? Sim, primeiro tem a questão da importância do cuidado com a saúde, de uma forma geral. Nesse caso, existem as avaliações, passa por o paciente ele pode passar nas unidades, né, de saúde, tudo, pode ser feita uma triagem, ele passa pelo médico, no caso especialista urologista, para estar fazendo avaliações, entender as necessidades, cada um tem seu histórico, suas características, tudo mais, e aí sim é feito o exame físico, né? E também existem outros exames de sangue que podem ser feitos, sempre de acordo com a necessidade, né, de uma forma personalizada, de acordo com o caso que o profissional vai estar avaliando. É muito importante mesmo. Eu queria deixar uma menção aqui da Flávia Carvalho, está falando, doutor Juvenal é um profissional ímpar. E eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mensagem na página do Coworking, Bebedouro Obrigado, Flávio. E para encerrar, assim, a mensagem do doutor, mensagem que o senhor gostaria de deixar para os homens que estão assistindo e ainda têm dúvidas sobre priorizar a sua saúde mental, seu autocuidado. Sim, igual eu comentei, cada vez mais a população masculina cada vez mais está se abrindo para os cuidados da saúde física, saúde mental. Isso é muito importante. E cada vez mais o importante é a gente fazer tudo promover tudo de uma forma com muito diálogo, né? Com muita conversa, para ele entender a situação, as necessidades, avaliar cada caso e a gente poder ajudar. Tá. Quer deixar uma mensagem para a nossa audiência? Sim. Sobre o consultório, atendimento? Isso. Eu estou atendendo aqui em Bebedouro, né? Ali no edifício Augusto Toller, né? Tem o telefone, daqui a pouco vai estar sendo falado, tem as redes sociais também. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma necessidade, se necessitar de alguma ajuda, seja para casos de crianças, casos relacionados aos transtornos do neurodesenvolvimento, ou casos da saúde mental de uma forma geral, ansiedade infantil, que temos casos importantes, que a família fica toda com uma dificuldade de lidar com isso, às vezes tem depressão infantil também. Adolescentes também tem uma procura bacana, importante, expressiva da parte dos adolescentes, das famílias tentando ajudar, e também os adultos de uma forma geral também. A gente pode estar contribuindo com esses adultos, com seus familiares, a levar mais bem-estar e orientação, psicoeducação para ajudar todo mundo. Obrigado. Eu queria agradecer. Aqui, deixa eu pegar aqui só tá. uma lembrancinha do doutor para enfeitar a mesa lá. Tá, tranquilo. Certinho, obrigado. E eu queria
agradecer a presença, a disponibilidade de poder estar tirando as nossas dúvidas, respondendo as perguntas que sempre a gente faz, porque a gente recebe. Ó, gente, eu mando a mensagem nos grupos e falo, ó, vou receber tal pessoa, né? Mandem as suas perguntas, que vocês gostariam de estar conversando com o doutor, né? Isso. E elas sempre perguntam as coisas e a gente vai passando assim tudo. Então eu queria assim agradecer imensamente a disponibilidade, né, de vir aqui numa quarta-feira à noite para atender ao nosso pedido, né, de estar participando do Mulheres que Inspiram. Foi muito enriquecedora os esclarecimentos, né? Sim. Quem quiser mais conhecer o consultório, saber mais, eu vou deixar o telefone aqui, eu vou deixar nos comentários, tá? Mas eu vou falar aqui, ó, é o 17, se alguém quiser anotar, 99234 6055. 99234 6055. Dr. Juvenal Neto. O CR, que é? Juvenal? Carneiro de Resende. Carneiro de Resende Neto. É nome de avô. Isso. E eu queria dizer para você que ficou aqui com a gente até agora, que se cuidar de você, cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, cuidar dos seus amados, das pessoas que você ama, não é sinal de fraqueza, é um sinal de coragem, né? Porque a gente só cuida, a gente só quer que a pessoa tenha vida longa e tenha vida saudável se a gente realmente ama a pessoa. Né? Se aquela pessoa importa para a gente e realmente a gente quer ela ali presente, a gente quer ela ali bem ao nosso lado e também integralmente bem no trabalho, quando às vezes mesmo que está longe da gente, mas, por exemplo, a gente vê o marido chegar do trabalho com problema, a gente vê às vezes o filho chateado por causa de algum problema no trabalho. Então, a gente mantém dentro de casa aquele espaço que seja, né, para a pessoa ter um aconchego, poder ficar no silêncio dela, porque o homem tem isso, né? Tem a hora do nada, né, doutor? Tá ali. Tá ali quieto, né? Melhor deixar. Deixa ele, não vai incomodar naquele momento, né? Fica pior. Mas na hora que ele te der aquela abertura de que não está se sentindo bem, revela para você uma fraqueza, eu estou sentindo uma dor, assim, uma angústia, uma coisa. Aí você já sabe para quem mandar. O Dr. Juvenal está aqui para poder atender crianças, adolescentes e adultos. Tá? Então, eu vou deixar o telefone dele nos comentários. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Tá? E quer mandar um abraço para alguém, uma mensagem? Um abraço para a família de uma forma discreta. De geral, né? Então, tá. Muito obrigado pela participação de todos aqui no podcast de hoje, Mulheres que Inspiram. Tá? É um prazer enorme ter vocês aqui numa quarta-feira à noite, né? Nesse horário. Seu tempo, sua presença aqui é muito importante para nós. Tá? Se você quiser participar aqui do nosso podcast, se você tem um comércio, você tem um empreendimento, você fornece um produto, um serviço, quiser fazer anúncio aqui, nós temos o telefone 17 988 11 1069, que está aí nas duas páginas, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram, né? E você pode entrar em contato e a gente faz aí o plano personalizado para você demonstrar aqui o seu produto, o seu serviço, tá bom? Nós vamos nos despedindo. Quarta-feira que vem a gente vai estar aí com um programa de reprise, porque é um feriado, né? É um dia de descanso, é o dia da consciência negra, né? Então a gente faz uma menção aqui pelo Dia da Consciência Negra. Vamos fortalecer essa causa também, né? No nosso convívio, né? Porque a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o ambiente onde a gente está. Então, quarta-feira que vem nós não estamos aqui, mas na outra quarta, dia 27, nós estaremos aqui novamente com um novo programa.
uma nova voz de inspiração, conectando pessoas, transformando histórias. Mulheres que Inspiram volta dia 27 de novembro. Um grande beijo, fiquem com Deus. Beijo. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Isso mesmo, ele é o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, Eliel consertou. Eliel tem 38 anos de profissão e é referenciado pela Porto Seguro, Itaú, Azul e demais top seguradoras do país. Eliel Funilaria, equipe especializada, Rua Uruguai 295, esquina com a Sergipe, no Jardim Progresso em Bebedouro. WhatsApp 98104-1750, 98104-1750. Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel.